Regiane, e estou aqui para apresentar uma comunicação que vai versar sobre os espaços de exclusão na sociedade, como é que isso se dá da perspectiva de Foucault, e a partir disso eu vou fazer uma série de leituras com filósofos, autores contemporâneos, por exemplo, Achille Mbembe, o Michel Agier, que é um sociólogo que pensa essa questão dos espaços de exclusão, com arquitetos também, e tentar compreender, e isso acho que é o grande desafio, como que é possível os espaços se transformarem à medida também que subjetividades possam ser transformadas, certo? Então, isso já é parte de um texto que eu tinha escrito, e aqui eu vou trazer para apresentar para vocês, para a gente poder linkar com as nossas pesquisas na elaboração do projeto, que envolve também uma espécie de diálogo nas escolas, nas instituições, né? O Sandro também tem um trabalho aí com as polícias, e como é que a gente pode pensar a cidade nas suas exclusões e articular com a filosofia, a psicologia também, né, com outras áreas, além da filosofia. Tiago trabalha com educação, né, Roberto também, Euler, né, na filosofia, Celestino na comunicação, enfim, esse cruzamento de olhares para a questão das vidas vulneráveis. Bom, então vamos lá. Os cálculos biopolíticos em face dos desejos. Voltando um pouquinho, Foucault, em Segurança, Território e População, ele vai falar algo assim, emblemático assim, para mim, e que eu tomei isso como até mesmo o desenvolvimento desse projeto. Ele diz o seguinte: olha, os desejos, diferente da psicanálise, né, que entende que os desejos nos constituem de forma, né, inconsciente e determinam nossas vidas. O Foucault ele diz o seguinte: os desejos eles têm as suas zonas de porosidade, ou seja, em parte tem um acaso que nos faz desejar, tem aspectos inconscientes, e também a interferência das estratégias, dos dispositivos de governamentalidade. E ele vai, isso em Segurança, Território e População, compreender como essas estratégias de governamentalidade, elas interferem nos desejos. Bom, e aí eu parto daí para fazer uma atualização do pensamento de Foucault. Devido às múltiplas dimensões dos desejos que envolvem a população, detém-me em reter um aspecto que parece ter um peso diferenciado quando se trata de biopolítica e principalmente quando se trata de neoliberalismo: o destaque de um cálculo custo-benefício que sustentaria ou implodiria os desejos da população. Sobre isso, afirma Cristina Lopes em seu artigo O Neoliberalismo como um marco de racionalidade política que faz viver e deixa morrer. Com efeito, qualquer intervenção a nível dos elementos inatos, quanto sobre os elementos adquiridos, é precedida por um cálculo custo-benefício que tanto pode conservar como descartá-la. Então, até os efeitos benéficos do afeto têm sido objeto deste tipo de cálculo. A incidência destes cálculos se adverte quando se revelam algumas de suas consequências. Em consonância com as formulações de Cristina Lopes, e aí eu já pego uma pesquisa também do Castelo Branco, lá da UFRJ, também evidencia um plano neoliberal de cálculos que se acoplaria às funcionalidades do dispositivo de segurança. Chamando a atenção para a polissemia do termo sécurité, o Castelo Branco ressalta que este dispositivo se operaria procurando atender tanto a necessidade de segurança ostensiva, de proteção da população, como do amparo e acolhimento.
Para então satisfazer tais tipos de demandas, a constituição de um plano de seguridade social, estrategicamente engendrada pelo dispositivo em questão, faria com que a massa dos homens passasse a estar sujeita ao controle racional e à gestão do Estado. Vale salientar que Foucault, no início de 80, observava uma acentuada malversação das funções da sécurité, que envolveria a política francesa, identificando sua faceta perversa. Assim, ao tecer uma crítica severa ao sistema de seguridade francês, e que essa discussão ainda está, né, em questão na França, Foucault afirma em uma entrevista de 83 sobre seus notórios efeitos negativos, efeitos identificados no estabelecimento de vínculos de dependência, na perda da capacidade de escolha e, no extremo, na exclusão social de parcela da população. E aí o Foucault ele parte daquela lógica, inclui para excluir, né? Isso na dimensão da governamentalidade. Portanto, já nessa época, Foucault não deixou de notar a articulação de uma racionalidade política, econômica e social que participaria ativamente da produção de fenômenos de marginalização, da separação entre uma população segurada e uma população exposta. Aí o que ele diz? Nossos sistemas de cobertura social impõem um modo de vida ao qual ele submete os indivíduos e qualquer pessoa ou grupo que por uma razão ou outra não querem ou não podem chegar a esse modo de vida e se encontram marginalizados pelo jogo das instituições. Desse modo, atento a esse jogo perverso, né, que o Foucault já identificava, até o próprio Guilherme ele diz o seguinte, nessa visão, né, atualizada aqui do Brasil, o agravamento de situações de exclusão, evidenciando um descompasso crescente ou pior, um verdadeiro abismo entre as promessas de sistema de seguridade social e o efetivo atendimento das necessidades da população. Dessa dinâmica excludente, segundo ele, acabou por se configurar um modo de se governar à brasileira, que é o seguinte, que promete mais do que pode cumprir e que mente. Isso a gente vê, né, notoriamente nas campanhas, né, eleitorais. Bom, também com um olhar crítico em relação aos efeitos do dispositivo de segurança na atualidade, debruçando-se sobre as exclusões dadas nos espaços da cidade, de São Paulo, o Hernani ele tem um artigo com Eduardo Neves. Eles chamam a atenção para a proliferação de cracolândias a partir do dispositivo droga. Em linhas gerais, segundo eles, sobre a necessidade de se combater as drogas, os efeitos de tal dispositivo não atingem apenas os usuários, mas impactam também na vida daqueles que podem ser vítimas de dependentes de droga, os quais matam e cometem crimes patrimoniais para sustentar o vício. É, portanto, dentro desse pacote de salvar a população das drogas que qualquer usuário passa a ser visto como alguém associado ao crime. O dispositivo droga, em uma cruel atualização do dispositivo de segurança, parece ser, então, eficiente para ativar demandas desejantes voltadas para a proteção da vida, às custas de eliminar, a qualquer preço, o inimigo perigoso, que seja um indivíduo drogado e marginal a um só tempo. E a gente vê, né, os governos agora, principalmente de São Paulo, assim, estão com movimento, tanto do governo estadual quanto da prefeitura, de tirar, né, a Cracolândia, fazer aquela, né, uma faxina, né, e colocar para as zonas periféricas, porque antes o movimento era que as pessoas marginalizadas fossem para o centro. E agora tem toda uma ocupação do centro e a Cracolândia está sendo, né, jogado para as zonas mais periféricas. Então, se a gente pensar em todo um movimento arquitetônico também de restauração do centro, retrofit, né, que são prédios detonados e que estão, enfim, transformando em prédios de luxo. E é esse movimento, né? Se em primeiro momento vai para o centro, aí agora está, né, indo para zonas mais afastadas. Bom,
Então, se de fato o dispositivo de segurança à droga fomenta uma guerra social sob o pretexto de fazer viver, de proteger a vida humana, em contrapartida, também é pertinente considerar que seu funcionamento incitaria um correlato fazer morrer voltado contra os que trazem ameaças à manutenção de seletivos espaços de segurança, só para alguns, né? E aí o Hernani e o colega dele, eles comentam, né? É principalmente com a justificativa de se impedir o avanço das drogas que o dispositivo droga se valeria da criação de espaços de exclusão dentro da própria cidade e da restrição quanto ao movimento da população marginalizada, seja pela forma de proibição direta com a criação de leis, seja pela expulsão de determinados grupos de determinadas áreas para a criação de ambientes propícios aos negócios, né? Tantos comerciantes, né, reclamam, perdi vendas, né, com a Cracolândia e aquela coisa toda. Ou ainda pelo zoneamento entre áreas seguras e as áreas de risco associadas às populações perigosas. Nesse sentido, o fato de alguém fazer uso de drogas, de morar em espaço, até mesmo em morar, né, em espaços estigmatizados dentro da cidade, mobilizaria uma série de capturas morais, de tipificações e, sobretudo, despertaria atitudes destrutivas, racistas, preconceituosas diante da subjetividade assim marcada. Então, uma coisa é você morar na Aldeota, isso, né, quem é de Fortaleza, que é o bairro, né, assim, supostamente nobre. Agora é o Meireles, né, ou Cocó. E outra coisa é morar em Maracanaú, já tem, né, um olhar diferenciado a partir dessa distribuição, que é uma distribuição espacial. Então, nesse sentido, o fato de alguém fazer uso de drogas, morar em espaços estigmatizados dentro da cidade, mobilizaria uma série de capturas morais, de tipificações e, sobretudo, despertaria atitudes isso eu já li, né? Desculpa, eu tenho dislexia, eu leio sempre às vezes a mesma frase. Então, Bembe, por sua vez, usa o termo brutalismo, do francês béton brut, que é concreto bruto, tomado de empréstimo de um movimento arquitetônico do século XX, para figurativamente se referir a um modo de relações oriundas da biopolítica contemporânea, a utilização extrema de forças voltadas para o exercício contínuo de torção e remodelação, de demolição e de construção de matérias brutas. Sendo assim, o brutalismo avançaria em uma zona material como região de matéria viva, cruzamento incandescente de múltiplas intensidades, do qual o bruto, sob a figura do fogo, do concreto, do chumbo, do aço, é o manancial. A matéria viva, sobretudo os corpos racializados, destacados pelo pensador camaronês, seria esse manancial criado e recriado pelo olhar, pela sociedade, pela tecnologia, pela economia e pelo poder. O brutalismo, ainda segundo a perspectiva do pensador na necropolítica, seria a grande marca de uma época movida por um patos da demolição e da produção, operada pela demiurgia de dejetos e de restos, fazendo uma verdadeira perfuração de corpos e mentes. Nota-se assim que tal violência em relação às vidas marginais seria empreendida muitas vezes com a conivência de leis arregimentadas por um atual dispositivo de insegurança. Com efeitos desse brutalismo, Bembe identificaria os estados de esgotamento físico e mental de parte da população e da sua exclusão da esfera dos direitos, e, sobretudo, da inviabilização do uso das últimas reservas de forças vitais para a resistência. Em decorrência disso, o autor veria em nossa época uma dialética da demolição, em curso uma criação destrutiva que alvejaria os corpos, os nervos, o sangue, o cérebro dos humanos, como as entranhas do tempo e da terra. Daí a pertinência da metáfora arquitetônica. O brutalismo também pode ser compreendido como uma grande fogueira, em que os corpos racializados e estigmatizados são ao mesmo tempo sua lenha e carvão, suas matérias-primas. Isso é do Bembe, né? Os espaços de relegação e confinamento, como os guetos, dispõem de uma rica dotação de recursos corporais. Basta se servir. É, portanto, com essa queimada humana
a céu aberto que se operaria uma punção das vidas estigmatizadas na cidade, havendo uma última transformação dos restos desses recursos corporais. Um trabalho como se dessas existências torcidas e retorcidas, já exauridas, se empreendesse tanto um lento consumo pelo fogo, uma combustão lenta, queimando-as ainda vivas. Por isso que, para Bembe, o brutalismo é uma forma de termopolítica, pois submete os corpos aviltados à energia e à vida de determinadas espécies ao trabalho do fogo. Bom, eu vou dar fazer aqui um salto, e também pensando na questão dos desejos da população, eu fiz nesse mesmo texto, depois eu posso disponibilizar para vocês, uma incursão em Butler, né, e eu queria trazer também essa discussão, como é que ela pensa essa produção / destruição de desejos. Porque à medida que se produz, se destrói desejos, né, nas cidades. Então, a partir da tematização Foucaultiana do desejo, sobretudo das suas artimanhas biopolíticas de controle, da constituição de subjetividades aviltadas, da restrição dos espaços comuns, persiste a questão apontada já no início desse ensaio. Mesmo o desejo sendo ressaltado como um mobile nas mãos do governo, sendo passivo de produção e intervenção, será que mesmo assim não há algo nas vidas desejantes que possa escapar aos secos das tecnologias de governamentalidade? Essa que é a grande questão. Como escapar, né, a esse esquadrinhamento das vidas, que é um esquadrinhamento também espacial. Nesse sentido, Judith Butler atenta às considerações Foucaultianas sobre o papel produtivo do poder, instituições, normas, comportamentos, aquilo tudo que a gente já sabe, reconheceria, por sua vez, um grande poder de transformação dado na aliança de vidas precárias, que é um dos livros que eu tenho, assim, que eu gosto mais de Butler, né? Esse livro, eu não sei, eu me identifiquei assim muito com as proposições, como é que ela vai pensar essa reversão, entendeu, dos espaços, essa transformação, essas aberturas, né? E ela pensa tanto os espaços quanto as alianças, né, que podem aí se produzir. Então, ela procura tratar dos protestos e ocupações que trariam, além da força de implodir as barreiras excludentes dos poderes institucionalizados, do poder de colocar em cena a rearticulação de novas demandas, por que não dizer a tessitura de outras demandas desejantes. Butler afirma: algumas vezes uma reunião é realizada em nome do corpo vivo, um corpo com direito a viver e a persistir, até mesmo a florescer. Ao mesmo tempo, não importa o que seja o protesto, ele também é implicitamente uma reivindicação por poder se unir, se reunir em assembleia, e de fazê-lo livremente, sem medo da violência policial ou da censura política. O direito de viver, de persistir, até mesmo de florescer, segundo a Butler, em situação de precariedade, parece se ligar desse modo a outra compreensão do desejo, a um desejo que seria corporificado e marcado como resistência ético-política diante dos governos excludentes. A força de luta contra a precariedade e a persistência de uma vontade de viver se daria, portanto, em uma química específica, ou melhor, em uma aliança singular de existências despossuídas. E aí que ela fala assim, as pessoas só têm um corpo, né, muitas vezes, né, tamanho desamparo que estão. Então, essa luta para Butler não teria nenhum teor metafísico, essa força de luta, melhor falando. A força de luta se apresentaria no corpo exposto e na medida em que se vincularia a outros corpos, exibindo seu valor e a sua liberdade na própria manifestação, representando pela forma corpórea da reunião um apelo ao político. Então, essa tese butleriana, já terminando, viu, gente? Ela, de aliança de vidas precárias, elas contêm uma força indexical. Isso, para mim, é a grande questão, né? O que dá
a Liga. Ela fala que essa situação de precariedade das pessoas, né, Cris, talvez, né, a gente possa conversar sobre isso, que a Cris, né, tem um trabalho magnífico sobre Butler. Essa Liga da Força Indexical que faz a gente se reunir e procurar transformar os espaços, como nos transformar, ou como florescer, segundo aqui um termo de Butler, né, que se coloquem numa situação estimulante. Vale ressaltar que essa força indexical que Butler traz à tona remete a desejos capazes de engajar ações corpóreas e formas de liberdade, né, Tiago e Olinda, né? Ao desejo de produzir uma nova forma de sociabilidade imediatamente. E aí o Michel Ager, no seu livro Guerrier les Indésirables, detendo-se na parcela de indesejáveis da população, sobretudo de refugiados de guerra, de apátridas, considera que pela própria dinâmica relacional dos excluídos, a palavra, né, que é parole, e a política como único acontecimento real em situações de desamparo coletivo, teriam poder de transformar os lugares de fora, né, isso é termo dele, momentaneamente, né, e aí ele fala assim, que é um momento que se dá, né, os excluídos teriam se colocar como dentro de um espaço público, né, aí já há esse deslocamento. Então, gente, eu não quero mais tomar o tempo de vocês, mas a minha intenção, né, no projeto e nas minhas pesquisas é pensar, tematizar esses espaços de transformação, que são espaços, envolve espaço físico, cultural e, sobretudo, espaço político. Né? E é assim que eu desenho sumariamente minha pesquisa, tá bom, gente?